glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Me acompanhe a leitura, por favor. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu quero convidar você para ler comigo a partir do verso 17. Juntos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. E Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la nos nossos corações essa noite mais uma vez. Amém? Eu quero falar com vocês no livro de Abacuque, especialmente nesse texto, sobre um cântico em tempos de perplexidade. Um cântico em tempo de perplexidade. Tempos de perplexidade. É assim que nós podíamos resumir os tempos ou o momento em que vivia o profeta Abacuque. Não sei quantos de vocês já estudaram com profundidade esse livro da Bíblia, mas o profeta Abacuque é considerado como um modelo mais completo de fé que nós temos no Velho Testamento. Um livro com apenas 3 capítulos, mas que traz para nós uma experiência de fé que é realmente impactante, que é realmente marcante. A fé de Abacuque é uma fé vitoriosa, é uma fé que é modelo para a nossa fé. É um estilo de vida que é modelo para nós. É uma convicção que é modelo para nós. Abacuque. Abacuque viveu num tempo de perplexidade. Por que perplexidade? Era um tempo em que Deus estava aparentemente silencioso.
Você já deve ter experimentado um tempo assim na sua vida em que Deus responde às suas orações com silêncio. Amém? Já viveu esse tempo? Talvez agora mesmo você esteja vivendo um tempo assim, em que você ora, mas não percebe o pronunciamento de Deus, a ação de Deus, a resposta de Deus às suas orações, em momentos tão aflitivos. E você ora com aquela convicção de que, nesse contexto de aflição, Deus vai ouvir de fato a minha oração, eu tenho certeza que Ele vai me responder, mas Ele responde com silêncio. O profeta ora e parece que a sua oração não encontra eco no ouvido do Senhor dos Exércitos. E ele diz: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? O tempo de Abacuque era um tempo de perplexidade, porque Deus respondia às suas orações com silêncio. O tempo de Abacuque era um tempo de perplexidade, porque aparentemente Deus se mostrava impotente diante da crise que o povo estava vivendo, o povo de Israel, a igreja de Deus no Velho Testamento, uma crise muito grande, indiferença espiritual, crise econômica, crise social, crise ética, crise de valores, enfim, todas as áreas da vida do povo foram tremendamente afetadas. Era um tempo realmente de muita crise. E o profeta ora pedindo que Deus estivesse intervindo naquela situação, mas Deus parece não se importar. E o profeta sente isso na pele, ao ver que a iniquidade e a opressão cresciam, e ele não tinha instrumentos para reagir. E ele pede a Deus resposta, e ela simplesmente parece que não vem. O tempo de Abacuque foi um tempo de perplexidade, porque Deus responde com silêncio, porque é um tempo em que aparentemente Deus está impotente diante da situação. Eventualmente, eu e você também podemos chegar num tempo assim. Não é porque você já conhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador que você está isento de tempos de perplexidade. Aliás, o nosso Senhor Jesus Cristo enfaticamente trabalhou isso com os seus discípulos. E certa feita ele disse: no mundo tereis aflições. Mas antes de ensinar isso com essas palavras, os discípulos já tinham vivido diversas experiências de aflição, de tribulação, e Deus estava em Jesus ensinando a cada um deles que, mesmo sendo fiéis seguidores de Jesus, eles não estavam isentos de tempos de perplexidade. O salmista, no Salmo 77, diz: no dia da minha angústia, eu invoquei o Senhor. O salmista estava vivendo um tempo de perplexidade, que ele chama de um tempo de angústia. Assim também eu e você podemos vivenciar tempos assim na nossa vida, em diversos contextos, em diversas ocasiões. Parece que nós, apesar de toda a nossa experiência de vida, vez por outra, nós nos surpreendemos com as coisas que nos acontecem, como que elas saíram do nosso controle. Não era isso que esperávamos, não era isso que planejamos, não era isso que queríamos, e nós então entramos em crise. Como se nós tivéssemos esquecido de que nós não temos controle sobre as circunstâncias. Nós não temos controle sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Abacuque está frente a frente com essa realidade. E ainda mais, quando Abacuque ora, e depois de um certo tempo de silêncio, Deus começa a responder à oração de Abacuque, a resposta que Deus tem, que dá a Abacuque, é uma resposta inesperada.
Imagine que você pede a Deus para livrar você de uma situação aflitiva e Deus responde: meu filho, a situação vai piorar. Como que você se sentiria diante de uma realidade como essa? Em que você pede para Deus livrar da aflição e Deus responde às suas orações claramente dizendo assim: vai piorar. Foi essa a resposta que inicialmente Deus deu a Abacuque: Abacuque, eu vou agir, eu vou intervir, eu vou levantar uma nação ímpia, a nação mais cruel sobre a face da terra. Eu vou levantar essa nação, vou fazer dessa nação ímpia meu instrumento para disciplinar, para corrigir, para exortar, enfim, no final das contas, abençoar o meu povo. E Abacuque entra em crise. Como pode Deus fazer isso? Usar um povo ímpio, que não teme a Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos admoestar, para nos trazer novamente para o seu caminho? Como pode Deus responder a nossa oração dessa maneira? Um tempo de perplexidade pode ser assim, quando Deus surpreende você com a resposta assim. Abacuque estava experimentando, entre outras coisas, o que é a soberania de Deus na prática. A gente canta, a gente fala o tempo todo: Jesus, meu Senhor e Salvador. E ter Jesus como Salvador é algo que nós não temos nenhuma dificuldade. Mas ter Jesus como Senhor é algo que, às vezes, nós temos dificuldade. Quando Ele revela a sua soberania e mostra que Ele é dono, é Senhor, tem todas as coisas no seu controle e, ainda mais, faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E ponto final. Conversando com a Maria Neire, que está aqui, Maria Neire, você usou uma expressão sábado que eu fui embora pensando. Deus, às vezes, dá um cala-boca na gente. Você lembra dessa expressão? Nós estávamos conversando lá no quarto da dona Síria, né? Sobre os caminhos que Deus, às vezes, toma misteriosos e que nós não temos nada, absolutamente nada a dizer, senão e nos submetermos. Mas como é difícil esses tempos de perplexidade para nós. Como são desafiadores para nós, seres humanos, tão limitados, quando nós somos submetidos a esta realidade. Mas, meu irmão, sabe o que a gente aprende com Abacuque? Que é possível você cantar em tempos de perplexidade. O que me chama a atenção em Abacuque é que ele não tem, ou ele não faz rodeios para expor a sua indignação. Mas também lá no final do seu livro, ele canta a sua esperança da ação e do livramento de Deus, um cântico que ele oferece a Deus de louvor e de adoração e de submissão. Quando ele diz assim: Senhor, ainda que eu esteja vivendo em situações, em circunstâncias que me deixam tão perplexos, ainda que eu não entenda nada do que me acontece no momento, ainda assim, Senhor, ainda assim, eu me alegro no Senhor. Existem várias músicas para esse texto da Bíblia. Se eu fosse compositor, tivesse esse dom, eu ia fazer uma música e ia colocar o título nela, Ainda Que. Eu acho que é o melhor título para a canção desse texto da Palavra de Deus. Ainda que. Como eu acho também que essa expressão, ela é uma expressão tão necessária e fundamental para a nossa vida, porque nós somos cercados por circunstâncias assim o tempo todo, que não entendemos, que nos surpreendem. E aí, ou nós nos entregamos a elas e nos tornamos murmuradores, queixosos, desanimados, ou nós falamos como Abacuque pela fé, ainda que, Senhor, ainda que
tudo saiu diferente de como eu pensava, ainda que o Senhor não respondeu como eu queria, ainda assim que o Senhor demorou tanto a responder, e quando respondeu eu não entendi nada, ainda que, Senhor, eu me alegro no Senhor. Como é possível cantar um cântico em tempos de perplexidade e manifestar essa fé vitoriosa, essa fé saudável? A fé do apóstolo Paulo, quem nós tomamos tantas vezes por referência, por modelo, né? E nós vibramos com a coragem de Paulo, com a ousadia de Paulo. E nós queremos ter a fé do apóstolo Paulo, que cantou na prisão e que, por volta da meia-noite, preso, ele cantava junto com seu companheiro de prisão, Silas. E cantava, e cantava, e cantava, e foi surpreendido com a ação de Deus. Mas, pela história do apóstolo Paulo, nós sabemos que mesmo que se as cadeias não se abrissem, ele continuaria cantando. Porque tantas vezes ele foi submetido a situação assim, de perplexidade, mas continuou cantando. Em 1 Coríntios ele fala ainda que, muitas vezes açoitado, muitas vezes incompreendido, perseguido, ainda assim, eu estou firmado no Senhor e prossigo. Abacuque é um modelo para nós de uma fé vigorosa que nós precisamos imitar. Abacuque tem uma fé que está um pouco fora de moda, e nós precisamos admitir isso. A nossa geração tem um pouco de dificuldade com esperar no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque manifesta a sua esperança no agir de Deus. Ele está esperando no Senhor. Como nós temos tantas dificuldades com isso, a geração do imediatismo, tudo para nós tem que acontecer agora, nesse exato momento. É incrível, né, irmãos, como cada vez nós nos tornamos assim. E a gente agora já começa a ver algumas coisas muito chocantes por causa da impaciência. A gente não consegue ficar na fila, a gente não consegue esperar o sinal abrir, a gente não consegue... E que indignação quando a coisa não sai na hora certa. Nós somos essa geração. E a moça que procurou o pastor, depois de uma palestra para a juventude, e diz assim, com muita ênfase, muito brava com Deus: pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. E o pastor, o que foi, minha irmã, percebendo a gravidade na fisionomia dela? Deus se esqueceu de mim. E o pastor: mas o que aconteceu, minha irmã? Por que você está falando disso? Há 37 anos que eu oro, eu tenho 37 anos de vida e até agora Deus não me mandou um marido, um esposo. Eu não aguento mais esperar. Eu particularmente vivi uma situação assim, em que eu percebia que até certo tempo a moça conseguiu esperar, zelosa, orando, pedindo a Deus que enviasse um esposo para ela, mas num determinado momento ela desistiu de esperar e casou-se com um rapaz que ela encontrou, um rapaz assim, de uma aparência muito boa a princípio. Ela encontrou ele numa igreja, em uma das igrejas da cidade, e ele estava todo bonito, camisa de manga comprida, ali, todo certinho. E ela se encantou por aquele rapaz. E um dia eu a vi na rua com aquele rapaz, e eu levei um susto muito grande. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Porque eu sabia quem que era aquele rapaz. Ele era um traficante disfarçado, que durante um tempo frequentou a igreja.
E por mais que a gente conversasse com ela, ela não aceitou os nossos conselhos e casou. Meus irmãos, começou um inferno na vida daquela moça. Eu pude visitá-la algumas vezes, conversar com ela, e o tempo foi passando, e cada vez que eu encontrava com ela, era mais chocante de ver como que ela foi emagrecendo, ela foi perdendo a vida, foi perdendo o vigor. E um dia ela me disse, pastor, eu deveria ter esperado mais. Como é difícil essa fé vigorosa, essa fé bíblica, que nem sempre ela corresponde às nossas expectativas. Nem sempre é como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E esse é o grande drama de Abacuque. Como também pode ser o meu drama e o seu drama. Como cantar em tempos de perplexidade? Aceitando a singularidade dos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são misteriosos. Essa é a primeira coisa que estudamos, que descobrimos quando estudamos as ações de Deus na Bíblia Sagrada. Às vezes, parece que Ele está estranhamente silencioso e inativo em circunstâncias tão provocativas. E nós falamos, por que Deus permite certas coisas? Perceba a singularidade dos caminhos de Deus na história de José. Como Deus é singular na sua maneira e nas suas providências. Um homem ou um jovem temente a Deus, um jovem obediente ao seu pai, querido por seu pai. No entanto, Deus permite que ele seja jogado numa cisterna pelos seus irmãos, vendido como escravo por seus irmãos. Deus permite que ele seja acusado falsamente. Deus permite que ele seja esquecido numa prisão. E isso aí é apenas uma parte dos dramas que esse gigante da fé viveu. Mas lá na frente, em Gênesis capítulo 50, 20, José diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Lá na frente, José começou a entender a singularidade dos caminhos de Deus, mas perceba, eu imagino como deve ter sido difícil para aquele jovem entender isso. Essa também é, muitas vezes, o maior desafio que nós enfrentamos. Pessoas que às vezes vêm orando durante anos a favor de alguém ou a favor de alguma coisa que é tão preciosa, que é tão importante, e Deus parece que não responde. O emprego, a doença, melhores negócios e nada. Deus responde com o seu silêncio. Como é difícil entender a singularidade dos caminhos de Deus. Deus age muitas vezes misteriosamente. Primeira coisa que eu e você precisamos entender. Quando nós estamos em situações perplexas, dentre as muitas coisas que passam pela nossa cabeça, e na qual nós somos testados, sobre quem dirige, de fato, a nossa vida. E há um episódio muito marcante na história, em que nós conhecemos muito bem, que já se transformou em filme, quando o trágico acidente do grande navio Titanic, em 1912, e nós sabemos a história, aquele grande navio chocou-se com um iceberg, e 1.200 pessoas naquela tragédia perderam a sua vida. E, alguns anos mais tarde, um cineasta britânico foi fazer um filme sobre aquele episódio, e pesquisando e conhecendo lá o que sobrou daquele barco, num determinado momento ele olha para toda aquela tragédia, para tudo aquilo, e pergunta assim: quem estava no comando disto aqui? Quem estava no comando disto aqui?
Essa foi realmente uma pergunta, é realmente uma pergunta crucial. Quem está realmente no controle da sua vida? Quem está realmente orientando a sua embarcação exatamente neste momento? Quem tem o controle da sua embarcação na mão exatamente agora, quando você está no olho do furacão, quando você está no meio de uma situação de perplexidade? Quem está no controle do seu Titanic? Nós aprendemos sobre as providências de Deus na nossa vida. E nós aprendemos que Deus age segundo os seus conselhos, segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade. E segundo a sua sabedoria, segundo a sua vontade, Ele sustenta, Ele dirige, Ele dispõe, Ele governa todas as criaturas, desde as coisas menores até as maiores. Deus age providencialmente, sustentando, dirigindo, governando todas as coisas que há nesse mundo, inclusive a minha vida e a sua vida. Deus dá a vida ao homem e Ele também preserva o homem enquanto ele está na terra. Deus não é somente um Deus de alma, mas é também de corpo. Ele é Senhor absoluto. Senhor absoluto do reino mineral, Senhor absoluto do reino animal e do reino vegetal. Tudo está submisso ao nosso Deus. No primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, Jesus mostrou que Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive das partículas dos elementos que nós usamos diariamente na nossa vida. E quando Ele quis, Ele transformou a água em vinho, porque as partículas dos elementos, elas são submissas ao poder de Deus. Amém? Ele é Senhor sobre tudo. E porque Ele é Senhor sobre tudo, Ele age de forma singular. Esse é o Senhor a quem nós servimos. Esse é o Senhor da Bíblia Sagrada. Não é o Deus domesticável. Não é o Deus servo. É o Deus Senhor. Não é o Deus gênio da lâmpada, que vive para satisfazer os meus caprichos, que vive para responder às minhas orações conforme eu quero. Não, Deus faz conforme eu preciso. Como é difícil. Cantar um cântico em tempos de perplexidade é você se submeter à singularidade dos caminhos misteriosos de Deus. Abacuque passou por essa prova, a prova da submissão à singularidade dos caminhos de Deus. Cantar um cântico em tempo de perplexidade é nós nos submetermos às providências inesperadas de Deus. Deus, às vezes, nos dá respostas inesperadas. Por um longo tempo, Deus não respondeu a Abacuque. Então, quando responde, o que ele diz é mais misterioso do que o seu silêncio. Deus não respondeu a Abacuque por um longo tempo, e quando ele responde, o que ele responde é mais misterioso do que o seu silêncio. Entendeu? Amém? Olha a situação de Abacuque. E não é muitas vezes a nossa situação? Na mente de Abacuque estava perfeitamente claro que Deus tinha que castigar a nação e depois, em seguida, promover um grande reavivamento. Mas Deus fez exatamente o contrário. Eu estou respondendo a sua oração, Abacuque, mas não do jeito que você pediu, não do jeito que você pensou. E eu vou levantar uma nação ímpia para marchar contra a nação de Israel e vai destruir as cidades. E Abacuque não conseguia acreditar no que ele estava ouvindo. As providências de Deus na nossa vida são inesperadas. Ele abre o mar
Ele caminha sobre o mar. Deus destrói nações tocando trombetas. Deus derruba gigantes com pequenas pedras através de um garoto. Deus envia um peixe para engolir um profeta. Que providências tão inesperadas estas, meus irmãos. Enviar um peixe para engolir um profeta, mas que jeito estranho de Deus agir. Abrir o mar para as pessoas passarem a pé enxuto. Deus, mas que maneira estranha o Senhor destruir uma nação inteira, mandando o povo dar 7 voltas e tocar trombetas, mas que jeito estranho do meu Deus agir. Deus, um gigante desafiando o seu povo, e o Senhor vai usar um pequeno garoto com uma pedra. Deus, mas que providências inesperadas as suas. Cântico em tempo de perplexidade requer que você seja submisso às providências inesperadas de Deus. Como Deus vai agir, eu não sei. Pode ser que seja de um modo inesperado, estranho, que surpreenda você, a mim e a você. Você com certeza tem já na sua experiência, no seu currículo cristão, situações assim, em que você esperava uma coisa e Deus veio de outra maneira. Quando o barquinho dos discípulos estava indo a pique, naufragando, e eles estavam lá pensando que de fato iam morrer, as ondas estavam altas, era altas horas da madrugada, não se via nada, e nós estamos completamente perdidos, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. Nós até estávamos esperando Jesus, mas que ele viesse de barco, não andando sobre as águas. Que providência inesperada! Cânticos, um cântico em tempo de perplexidade, requer submissão aos caminhos singulares que Deus toma e às suas providências inesperadas. Um cântico em tempo de perplexidade requer atitude correta diante das dificuldades e diante dos problemas da nossa vida. A atitude do profeta, em primeiro lugar, foi de se colocar diante de Deus abrindo o seu coração. E é muito interessante como que Abacuque se relaciona com Deus. A intimidade e a liberdade que Abacuque tem. Ele diz: Senhor, até quando? Esse homem expõe com liberdade a sua queixa diante de Deus. Esse homem chora diante de Deus, esse homem expõe a sua mágoa, o seu ressentimento, ele expõe a sua decepção com Deus. Ele expõe claramente isso. E quando nós temos um relacionamento certo com Deus, nós sentimos essa liberdade de expor o nosso coração diante de Deus. É por isso que o salmista diz: no dia da minha angústia, eu busco ao Senhor. O que você faz diante da perplexidade? Corre para Deus ou corre de Deus? É interessante, né? A gente, como pastor, às vezes vive essa situação. Você encontra com uma pessoa e pergunta para ela: você está meio sumido da igreja. Ele fala assim: eu estou cheio de problema. Eu falo: mas não entendi. Se você está cheio de problema, aí que você deve ir mesmo, buscar as reuniões, buscar a oração, ouvir a palavra, estar junto com a igreja. Não, eu vou resolver um pouco dos meus problemas, depois eu volto. Tem gente que, diante da perplexidade, corre de Deus. Abacuque corre para Deus do jeito que ele é, expõe a sua alma, expõe a sua queixa diante de Deus. A opção de Abacuque foi por uma espiritualidade relacional. A opção de Abacuque não foi por uma espiritualidade utilitária. E quem faz a opção por uma espiritualidade relacional tem essa liberdade de se expor diante de Deus, de ser o que é. A coisa mais ridícula que pode acontecer é a gente querer ser diante de Deus aquilo que não é.
Por que eu estou dizendo ridícula? Porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece a gente. Não é verdade? E às vezes a gente chega diante de Deus assim com aquela postura de espiritual, de alguém que não está se abalando, né? Querendo fazer pose para Deus. Abacuque não tem isso. Deus, o Senhor sabe que eu estou moído por dentro. E eu não tenho vergonha de ser o que sou diante do Senhor. Que espiritualidade saudável desse profeta. Que abre a sua alma e chora e reclama para Deus. Às vezes a gente tem medo disso, né? O que Deus vai pensar de mim se eu começar a falar? Deus sabe que seu coração está moído. Expõe a sua alma diante de Deus. Derrama o seu coração. Faz como Ana fez lá em 1 Samuel, né? Derramou a sua alma perante Deus. Abacuque fez uma opção por uma espiritualidade relacional. Abacuque fez a opção de se relacionar com o caráter de Deus e não com as bênçãos de Deus. Isso é espiritualidade relacional. Talvez você esteja perguntando, pastor, o que o senhor quer dizer com esse negócio de espiritualidade relacional? É quando eu me relaciono com o caráter de Deus e não com as bênçãos de Deus. É diferente. Abacuque aprende que Deus é eterno. Que Deus vem antes da história. Ele criou a história. E que o seu trono está acima da história, está fora do tempo, por isso ele é eterno. Ele reina na eternidade. Abacuque se relacionava com Deus que era autoexistente. Ele chama Deus de Jeová, autoexistente, o eterno eu sou. Como o teólogo diz, o absoluto autoexistente. É até difícil de entender isso. O absoluto autoexistente. Ele não depende absolutamente de ninguém para existir. E Abacuque agora está aprendendo isso. Abacuque se relaciona com Deus que é santo. E ele diz no versículo 13 do capítulo 1, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus é luz e não há trevas nenhuma. Ele não comete injustiça, ele não comete erros. Ele não age precipitadamente. As categorias com as quais Deus raciocina e toma decisão não são as minhas e nem as suas. Ele está acima delas. Por isso ele é santo. Ele é todo-poderoso. Ele tem poder absoluto e ilimitado. Ele é o Deus fiel. Capítulo 2 de Abacuque. Nós vemos a opção de Abacuque depois da resposta inicial de Deus. Abre aí a sua Bíblia, se você fechou, no capítulo 2. Eventualmente você está diante de um tempo de perplexidade. Capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia. O que é a torre de vigia para nós hoje? É o lugar da oração. É o lugar da espera. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que é, em nossos dias, se colocar sobre a fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? É Deus. A sua vida está colocada sobre a fortaleza que é Jesus? Vigiarei para ver o que meu Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque faz a opção de um relacionamento saudável com Deus, de uma espiritualidade relacional. Deus, eu vou esperar. Eu vou esperar porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso
e eu posso confiar em Ti, Senhor. O Senhor é fiel em todas as promessas, nenhuma delas faltou, e eu posso esperar no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. Tudo mais é frágil, tudo mais se move, mas o Senhor não, o Senhor é a minha fortaleza. No Senhor eu espero. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. A visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, Abacuque, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E Abacuque aí faz uma contraposição. Ele diz assim: eis o soberbo, eis aquele que não fez a opção por esperar em Deus. A sua alma não é reta nele. Mas aquele que espera em Deus é justo, e o justo viverá pela fé. Cântico em tempo de perplexidade requer que você seja submisso aos caminhos singulares de Deus, às providências inesperadas de Deus, e requer uma opção, uma atitude. Como eu disse no começo da nossa mensagem, eu e você não temos controle sobre as circunstâncias, mas nós podemos escolher como reagir a elas. Diante daquela crise, diante daquele momento de tanta perplexidade, Abacuque escolheu esperar no Senhor. Escolheu confiar no Senhor. E por isso Abacuque fez esse cântico. Ainda, Senhor, que a figueira não floresça, ainda que eu não veja resultado, ainda que eu não veja o fruto do meu trabalho, ainda que eu não perceba as suas bênçãos como resposta à minha oração, ainda que os campos não produzam mantimento, esteja dando tudo errado, todavia, eu me alegro no Senhor. Faltava tudo para esse homem. Mas ele continuava alegre. A gente pergunta: o que está acontecendo? Como? Qual é o segredo? A alegria desse homem estava no Senhor e não nas bênçãos do Senhor. As bênçãos não estavam vindo, aparentemente. Mas ele continuava alegre. Porque a alegria dele não era nas bênçãos, era no Senhor das bênçãos. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. E a despeito do momento de perplexidade, eu continuo andando. E pelo contrário, ao invés de parar, eu continuo correndo. Os meus pés são como da corça. Ao invés de estar de cabeça baixa, pelo contrário, Deus me faz andar de cabeça erguida, me faz andar altaneiramente.